Bom, no Brasil nós estamos num momento aqui de enfrentamento, né, de setores da burguesia com o governo Bolsonaro, uma nova fase desse enfrentamento. Nós vimos aí, mais no começo da pandemia, que o governo Bolsonaro tentou, através de manifestações de rua, dos seus seguidores, né, pressionar o Congresso, pressionar o STF, a dar uma maior margem de ação para o governo, né. Naquele momento em que isso aconteceu, nós vimos o seguinte posicionamento das forças políticas nacionais. A burguesia fez um escândalo na imprensa, tá? Criticou muito o Bolsonaro, com o intuito de colocar o Bolsonaro na linha que tem sido a sua política fundamental. Alguns setores da burguesia chegaram a falar em impeachment, né? Caso do PDT. O PDT chegou a levantar um pedido de impeachment, PDT, PSB, etc. Mas isso daí depois tudo ficou esquecido, né? Então, quer dizer, o que pareceu para muitas pessoas naquele momento, equivocadamente, um movimento para derrubar o Bolsonaro, foi, na verdade, um movimento para chegar a um acordo com o Bolsonaro, pressionar o Bolsonaro em função dos objetivos próprios da burguesia, ou seja, da direita política no país. PSDB, DEM, MDB, etc. Nesse momento, nós estamos assistindo uma nova onda desse mesmo movimento, né? Essa semana, o apresentador da Rede Globo, que é também o candidato da Rede Globo, o eventual, o possível candidato da Rede Globo para as eleições de 2022, ele chamou a população, né, ousadamente, a fazer um panelaço contra o governo Bolsonaro. Nós sabemos que esses panelaços aí são daquela parcela da classe média que é mais direitista, né? Embora não seja a classe média, digamos assim, bolsonarista. Há setores de esquerda aí no meio dessa classe média e tudo mais. Os panelaços foram usados contra Dilma Rousseff. São uma medida, obviamente, inócua de protesto político, serve para chamar a atenção e fazer propaganda. O panelaço chamado pelo Luciano Huck é um panelaço chamado pela Rede Globo, né? Então, a burguesia fez um panelaço aí contra o Bolsonaro. Bom, a primeira coisa que nós precisamos estabelecer é qual será o objetivo provável desse panelaço, né? Uma parcela da esquerda acredita que a burguesia agora, finalmente, né, e eles têm uma esperança muito grande nessa burguesia, vai derrubar o Bolsonaro. É fato isso daí? Aparentemente não seria fato, né? Porque, vendo-se a imprensa, é um movimento de pressão sobre o Bolsonaro. É um movimento de desgaste do Bolsonaro, simplesmente. À primeira vista, pareceria isso. Tudo daria a entender, né, que o que está por detrás do panelaço da Globo é fundamentalmente uma crise na guerra da pandemia entre a direita e a extrema-direita, entre a Globo, Dória e outros, de um lado, né, e o Bolsonaro do outro. Por que qual é a natureza dessa crise, né? Primeiro, nós precisamos aqui fazer um pouco uma retrospectiva do que tem sido essa guerra da pandemia, né? A direita da burguesia, os setores golpistas, que elegeram o Bolsonaro e tudo mais, eles se deram conta de que a posição do Bolsonaro na pandemia abria, né,
uma enorme brecha política, principalmente junto aos setores de classe média, mais, digamos assim, democráticos, aqueles que apoiam a esquerda, né? Ou que têm uma propensão a apoiar a esquerda, ou têm uma concepção um pouco mais liberal, né? Que também é uma base política da própria direita. Esses setores aí, eles buscaram se proteger da pandemia, adotaram a palavra de ordem de fique em casa, que é uma palavra de ordem que nós denunciamos o tempo todo como sendo extremamente limitada, né? Na verdade, era uma cobertura para o fato de que a direita não estava levando adiante nenhuma luta contra a pandemia e que tudo isso era um jogo de cena para estabelecer uma política de desgaste em relação ao governo Bolsonaro. A manobra, no entanto, deu certo junto a determinados setores, a esquerda particularmente, né? A esquerda pequeno-burguesa, moderada, adotou essa política, sem olhar o conjunto da situação, né? Adotar a política de ficar em casas, sabendo que os governos, né, estaduais que tinham essa proposta não tinham plano nenhum para combater a pandemia fora do fato de ficar em casa, fora do fato do isolamento social. E isso daí é uma coisa insuficiente, né? Todo mundo sabe que é uma coisa insuficiente, que seria necessário haver um sistema para testar a população, que seria preciso, e agora a situação se expressa nessa questão de um modo dramático, seria preciso ampliar o atendimento de saúde, coisa que eles não fizeram, e o caso de Manaus e de vários outros lugares, que Manaus não é um caso isolado, mostra isso, que deixaram a coisa correr solta sem nenhum tipo de interferência do poder público. Nas comunidades mais pobres não há atuação nenhuma, né? E, portanto, era uma meia medida, muito parcial, muito precária, contra a pandemia, mas serviu para que, né, a direita golpista tradicional, principalmente o governador João Dória, montasse uma campanha política contra o governo Bolsonaro, né? Explorando as declarações absurdas do Bolsonaro, de que não havia pandemia e tudo mais, né? Era, na realidade, um governo de extrema-direita falando abertamente aquilo que a burguesia pensa, né? Que é preciso minimizar o problema da pandemia, e governos de direita explorando politicamente essas declarações, mas tendo fundamentalmente a mesma política. Bom, a direita conseguiu um resultado extraordinário porque ela conseguiu colocar atrás de si todo um setor da esquerda, né? Todo um setor que foi contra o golpe e tudo mais, foi arrastado para apoiar a política vazia, inócua, sem sentido, sem propósito dessa direita contra o Bolsonaro. Quer dizer, em resumo, isso não passou de uma guerra política, né? Aí o governo Dória, percebendo a importância disso para virar a situação em relação ao Bolsonaro, lançou toda uma propaganda de que ele estaria aí produzindo, através do Instituto Butantan, etc. e tal, uma vacina, e que essa vacina seria a salvação da lavoura, né? Num dado momento, Dória atingiu um alto nível de simpatia, né? Não vamos dizer de popularidade, mas de simpatia, pelo fato de estar apresentando a vacina que seria a solução final de todos os problemas, etc. e tal. O Dória iria vender a vacina para todos os estados, vários estados já estavam falando em comprar, etc. e tal. Aí nós tivemos um percalço, que é o quê? A vacina do Dória revelou-se um fiasco, tá? Ela tornou-se aí a vacina menos eficaz, né?
existente no mercado, esse mercado que está guerreando aí, às custas do sofrimento da população, né? Veja-se que as vacinas que estão, vou dar até os números aqui, as vacinas que estão aí, elas têm, né? Estou dando os números que aparecem aí, não é que eu acho que esses números são corretos. Mas a vacina da Pfizer se apresenta com 95% de eficácia. A vacina Moderna, né, uma vacina norte-americana, se apresenta com 94,5% de eficácia. A vacina Sputnik V, né, da Rússia, se apresenta com 91,4% de eficácia. A vacina da Oxford, do Reino Unido, se apresenta com 78% de eficácia. E a vacina que estaria sendo produzida pelo Instituto Butantan, finalmente, depois de muita enrolação que causou um desgaste muito grande para essa campanha política, se apresentou aí, declarou ter 50,38% de eficácia. E agora saíram notícias de que a eficácia é inferior a 50%, que estaria em 49%. Ninguém sabe o que mais vai ser apresentado, né? Essa vacina, ela caiu de 80 e tantos por cento de eficácia para 49%. Bom, isso sem falar no seguinte, né? Que essa vacina, que é extremamente ineficaz, apesar de toda como é que se diz? Apesar de toda a propaganda que foi feita e é feita ainda, muita gente que não sabe nada do que está acontecendo, como eu, que também não sei nada do que está acontecendo, né? Porque para saber o que está acontecendo, você precisaria entrar no meio burocrático de aprovação e testagem de vacinas e acompanhar minuciosamente. Ninguém faz isso daí. Você é obrigado a acreditar, né, na palavra de pessoas que estão acostumadas a enganar o público o tempo todo, de pessoas que esconderam os índices da pandemia durante um ano inteiro da população, de pessoas que mostram que não tem controle nenhum sobre a situação. Veja o que está acontecendo. Bom, além do problema da eficácia, né, nós temos o problema do preço. Por exemplo, a vacina da Oxford, ela é comprada a $3 a dose, $3,16 a dose. A vacina russa é um pouco mais cara do que isso. Mas a vacina do Instituto Butantan e do Dória, ela está na casa de $21, o que é uma coisa muito estranha, porque supostamente seria uma vacina produzida nacionalmente. Então, a rigor, ela deveria ser mais barata que as vacinas importadas. Então, o que nós temos, no final das contas? Depois de toda a propaganda, de toda a guerra, da esquerda apoiar o Dória, né? O Guilherme Boulos falou que o Dória tinha tido uma posição muito boa na questão da pandemia, se confrontando com o Bolsonaro, etc. e tal. Depois de toda essa farsa, depois de toda essa comédia sinistra em torno do problema da vacina, com 200 mil pessoas mortas, revela-se que a vacina, né, do pilar da luta contra a pandemia é a menos eficaz e a mais cara de todas, e muito cara, e ainda produzida nacionalmente. O que levanta a suspeita, né, isso deveria ser investigado, de por que essa vacina é tão cara, o que acontece que ela é tão cara, né? Levanta a suspeita de que haja alguma coisa ilegal, né, alguma coisa irregular em torno da vacina. Deveria ser investigado imediatamente. Bom, o fato é que, no final das contas, o Dória apresentou essa vacina, não conseguiu até agora, demorou um tempo extraordinário para apresentar a documentação da vacina,
justamente por isso, porque a sua eficácia caía o tempo todo, né? Subia e depois caía o tempo todo, o que permitiu ao governo Bolsonaro aparecer como o salvador da lavoura, comprando qualquer uma outra vacina aí que tivesse uma eficácia maior do que a vacina produzida em São Paulo. O governo Bolsonaro não foi bem sucedido na primeira iniciativa, porque ele procurou comprar essa vacina da Índia, mas por algum motivo não esclarecido, né, ele não conseguiu fechar o contrato com a Índia. Mas ele esteve a ponto de dar um verdadeiro checkmate, depois de um ano de campanha da direita contra ele na questão da pandemia. Né? Aparentemente, né, eu digo aparentemente porque nós precisamos ver se os fatos vão comprovar a nossa hipótese. Aparentemente, esse seria o motivo da guerra que se abriu aí. Quer dizer, a guerra seria para impedir que o governo Bolsonaro tivesse uma vitória política extraordinária em cima dessa direita. O que colocaria o problema, né, da eleição novamente numa situação crítica para a direita. E eles seriam aí obrigados a apoiar o Bolsonaro. Ao que tudo indica, seria isso. O fiasco, né? Nós vimos que a pessoa que atacou o Bolsonaro mais duramente foi o próprio Dória, né? O que, obviamente, é uma tentativa de ocultar o que está acontecendo em São Paulo. Ninguém critica o Dória, né? O Dória conseguiu essa façanha de neutralizar toda a oposição. Ele é uma espécie de Bolsonaro também, todo mundo sabe disso, né? Mas ele conseguiu neutralizar isso daí com a ajuda, logicamente, dos setores fundamentais da burguesia, dos meios de comunicação da grande burguesia, que são meios de comunicação golpistas, da aliança dos partidos de direita e tudo mais, e arrastou a esquerda. E nós estamos vendo esse panorama, que é um panorama extremamente problemático. Quando o Luciano Huck chama aí o panelaço contra o Bolsonaro, né, ele é apoiado por vários partidos de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, PSTU, acho que todos os partidos de esquerda legais saíram em defesa do panelaço do Dória. O que significa que nós estamos aí, do Dória, do Huck, que é do Dória também, logicamente, significa que nós estamos aí na eventualidade, diante da eventualidade da direita assumir definitivamente a liderança da campanha pelo impeachment do Bolsonaro, contra o Bolsonaro. Quer dizer, o fora Bolsonaro cairia na mão da direita. Aí se coloca a seguinte alternativa: se a direita efetivamente quiser tirar o Bolsonaro, que não parece ser nesse momento a alternativa mais provável, isso vai significar que a direita vai tirar o Bolsonaro, passaram-se 2 anos já do governo Bolsonaro, e vai colocar o general Mourão no governo. Quer dizer, a melhoria aí é absolutamente nenhuma. Tá? O general Mourão é tão fascista quanto o Bolsonaro, que é a coisa que ele dá menos declarações estapafúrdias do que o Bolsonaro. E provavelmente seria um elemento que conseguiria um acordo com a direita nacional mais fácil, né, diante das suas ambições políticas. A segunda possibilidade é que a esquerda, como já aconteceu no passado, fique aí estimulada pela ilusão de que a burguesia vai derrubar o Bolsonaro, né? Ninguém, na realidade, pediu a saída do Bolsonaro, é importante notar isso daí. O Rodrigo Maia, vendo a campanha da Globo e tudo mais, né, para reforçar a campanha, mas não se comprometer com nada, falou:
a discussão sobre o impeachment do Bolsonaro no futuro será inevitável. Quer dizer, nada, né? A discussão sobre o impeachment do Bolsonaro já é inevitável agora. No futuro será inevitável. Provavelmente se coloque, né? Se a burguesia se sentir em condições, coloque a discussão do impeachment do Bolsonaro na véspera da eleição para tentar, né, fazer com que o impeachment influa na própria eleição do Bolsonaro, dependendo de como as coisas estiverem nesse momento. Baleia Rossi também não deu sinal de vida, né? O grande herói da democracia. Os outros setores também, né? Alguns falam que tem que pautar o impeachment do Bolsonaro, mas essa reivindicação, por exemplo, não aparece na imprensa capitalista de um modo mais contundente. A direita utilizou o caso do Amazonas para atacar o Bolsonaro. O Bolsonaro é responsável pelo caso do Amazonas, também como ele é responsável pelo governo federal em todo o país, mas, né, também são responsáveis pelo caso do Amazonas os partidos da direita supostamente civilizada, científica, etc. e tal. Mais ainda, tá? A situação pode piorar ainda mais, porque o caso do Amazonas não é um caso isolado. Aparentemente, né, a burguesia, de um modo geral, os governadores e prefeitos, tiveram seus cálculos totalmente equivocados e agora estão diante de um descontrole da pandemia, né? Há um dado importante no Amazonas que mal aparece na imprensa, mas apareceu quase nas entrelinhas, que é o seguinte: o coronavírus do Amazonas, que está causando esse estrago todo, seria, segundo diz a imprensa, né, um tipo diferente de coronavírus, ligeiramente diferente. As instituições sanitárias, né, elas deveriam testar, né, os vírus que aparecem sistematicamente para prevenir o aparecimento de novos vírus. O problema aqui com a política neoliberal, que é a política do Dória, que é a política do Rodrigo Maia, do Fernando Henrique Cardoso, as verbas de pesquisa científica, mesmo nesse setor diretamente fundamental para a população, foram cortadas, né? Então, eu vi uma notícia que falava o seguinte, que enquanto que no Reino Unido, onde a situação está totalmente fora de controle também, no Reino Unido os testes são 100 vezes maiores, né? O número de testes é 100 vezes maior do que o que é feito no Brasil, né? É evidente que a pandemia tem a ver com isso também, né? O corte de verbas para a saúde, para a pesquisa científica, para tudo, que não é exclusivamente do governo Bolsonaro, embora o governo Bolsonaro, com o apoio da direita, tenha agravado essa situação, né, ele vem de muito tempo. É o resultado, primeiro, de uma crise capitalista onde eles não conseguem controlar. Segundo, do desvio de verbas de setores essenciais para o atendimento da população, para os bancos, para os grandes capitalistas, etc. Quer dizer, falta dinheiro. Para continuar dando dinheiro para os bancos, é preciso sacrificar coisas importantes. De um modo geral, né, nós precisamos tirar a conclusão de que a infraestrutura de todos os países capitalistas está seriamente abalada, né? E a pandemia é uma manifestação disso. Quer dizer, o que está acontecendo em Manaus, e pode acontecer a qualquer momento, há notícias, inclusive, de que já está acontecendo em menor escala em outros lugares, é o resultado dessa longa etapa de política neoliberal, desses cortes, dos ataques às condições de vida da população, da crise capitalista, que se manifesta por meio da política do Estado nessa forma, né? E da completa incapacidade, da completa incompetência dos governos estaduais, municipais e federal
de lidar com um problema de saúde pública relativamente simples, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Então, nós temos essa situação, que é uma situação muito grave. E enquanto, né, o Dória, o Huck, a Rede Globo e outros fazem uma queda de braço contra o Bolsonaro por motivos puramente eleitorais, a população sofre. Nós estamos com os índices semi-oficiais com 200 mil pessoas mortas, e isso daí pode chegar a 300 mil pessoas mortas com relativa facilidade. Se a coisa continuar evoluindo dessa maneira, chegará a 500 mil pessoas mortas, né? E não adianta falar que tudo isso daí é o Bolsonaro, porque, na verdade, é um colapso de conjunto, né, desses governos que não têm a menor preocupação com a população, nunca tiveram e nunca vão ter. E todos os governos, do Bolsonaro aos governos ditos de esquerda,